Olá, vamos para a nossa última aula sobre polarização, né? Nós já vimos o que é o fenômeno de polarização. Polarização por absorção, por espalhamento, por reflexão. Agora, o que a gente vai ver é a polarização feita através de cristais birrefringentes, né? O que são cristais birrefringentes? São cristais que não têm um único índice de refração, né? Ele tem a gente pode considerar dois índices de refração. O raio, quando ele entra nesses cristais, ele se divide em dois caminhos. E a gente vai ver que essa divisão se dá por polarizações diferentes, tá? Caminhos onde que uma polarização vai seguir um caminho e a outra polarização vai seguir outro caminho. Um caminho a gente já conhece, que a gente tem pela equação de Snell. E o outro foge da equação de Snell. A equação de Snell não é válida para esse outro caminho, tá certo? A gente vai ver isso com calma e no final a gente vai ver como a gente pode usar esses cristais para fazer umas polarizações diferentes da nossa luz, né? Por exemplo, uma polarização circular ou elíptica, tá certo? Então, vamos aqui para o quadro. Então, vamos lá, né? Então, o que a gente estudou até agora em relação à refração, a gente sempre estudou materiais opticamente isotrópicos, né? O que eram materiais opticamente isotrópicos? Que não importava o ângulo no qual a gente incidia a nossa luz. Deixa eu só mudar essa cor aqui, né? Que não importava o ângulo que a gente incidia a nossa luz, a gente ia lá e colocava a lei de Snell, a gente tinha sempre o mesmo índice de refração, né? Ou seja, por que a gente podia fazer isso? Porque a velocidade da luz era independente da direção de propagação do estado e do estado de polarização. Ou seja, eu vou jogar a luz nesse material, é um material isotrópico, eu não preciso me preocupar qual é a polarização que essa luz tem, eu não preciso me preocupar qual é a direção que eu jogo essa luz. Ela vai sempre percorrer o caminho de refração dado pela lei de Snell. É isso que a gente viu, né? Se ela sempre vai ter a mesma velocidade dentro desse meio, a luz vai ter a mesma velocidade dentro desse meio, a gente pode dizer que ela tem um único índice de refração para o mesmo comprimento de onda. A gente estudou índice de refração diferente para comprimentos de onda diferentes. Porque a gente estava estudando lá, a luz branca entrava e dependendo do comprimento de onda eu tinha um índice de refração. Então o material tinha vários índices de refração, mas é porque dependia para cada comprimento de onda. Mas tendo aquele comprimento de onda, o índice de refração era único, certo? Então, isso é válido em líquidos. Então, a gente estudou sempre a refração na água. Também é válido para sólidos amorfos, como o vidro. Então, era o que a gente sempre estudou. Então, vejo que apesar que vocês não conheciam, em nenhum momento eu falei que a gente existe meios que nós temos mais de um índice de refração, isso não é problema, porque tudo que a gente estudou estava dentro de materiais opticamente isotrópicos. Veja, nós estamos falando opticamente isotrópicos. Né? Então, você tem uma uniformidade no sentido óptico. Tá? Agora, a gente tem alguns sólidos cristalinos que são anisotrópicos, ou seja, a luz viaja com velocidades diferentes em direções diferentes. E aí a gente vai ver que a velocidade da luz dentro desse material, ela depende tanto da polarização dela, como da direção de propagação. Qual é o ângulo que você joga a luz nesse material. Como esse material ele vai ser caracterizado por índice de refração, por dois índices de refração, porque observem que para uma onda luminosa, a gente pode sempre dar dois eixos de polarização, isso resolve o sistema da nossa onda, né? Porque qualquer outro eixo vai ser escrito em relação a esses dois eixos perpendiculares, que é a palavra perpendicular, que é fundamental, né? A gente pode caracterizar uma onda não polarizada através de dois eixos perpendiculares. Qualquer polarização que não esteja nesse eixo vai ser uma combinação deles. A gente já viu isso lá no primeiro vídeo e a gente sempre vai reforçando. Então, se a velocidade vai depender da polarização, então a gente vai dizer que a gente vai ter duas velocidades dentro do teu material. Se tem duas velocidades, cada uma delas vai ser caracterizada
por um índice de refração. Então, por isso que o nosso material, a gente diz que ele tem dois índices de refração. Um índice, ele é fixo, que é o mesmo que segue a lei de Snell, e o outro ele é variável, vai depender da direção que eu coloco, né? Mas a partir do momento que eu coloquei o raio de luz numa certa direção, a gente vai ter dois índices de refração para aquele material. Tá? Mudei o ângulo, eu continuo tendo dois. Um é o mesmo de antes e o segundo agora vai ser diferente daquele. Tá? Olhem só que legal. Aqui nós temos um cristal de calcita, né? Ele é transparente para a luz visível. E eu coloquei, eu não, né? Esse aqui também foi tirado, de novo, os desenhos que estão aqui, a grande maioria não fui eu que confeccionei. Como eu tirei de vários livros, agora eu até nem lembro de qual livro foi, mas ou é do Halliday, ou é do Sears, ou é do Tipler, tá? São todos livros de física geral. Então, observe que a gente colocou, esse cristal é colocado sobre uma imagem de grades, né? Aqui é a imagem original. Quando a gente vê essa mesma imagem aqui através do cristal, há uma certa transformação. Olha só o que aconteceu. Duplicou essa linha aqui. Duplicou essa linha aqui. Ou seja, para isso acontecer, o raio de luz que saiu dessa linha aqui, quando chegou no cristal, ele se dividiu em dois. E cada um seguiu um caminho diferente. E quando saiu do cristal, parece que era uma linha dupla. Mas na verdade são os raios de luz saindo de uma linha única. Porém, quando encontrar esse cristal, uma linha, que eu já vou antecipar, que tem uma certa polarização, seguiu um caminho. Para a outra polarização, porque a luz saiu daqui não polarizada, seguiu outro caminho. E a gente olhando aqui, parece que nós temos duas linhas. E na verdade é uma só. Então, quando o pessoal se deparou com isso, poxa, é interessante. Mas no começo você não sabia se elas eram polarizadas ou não. Você podia ter só uma divisão dos caminhos devido a um ângulo, né? Podia não ter relação com a polarização. Como a gente faz para ver se essa diferença de caminho aqui, ó, que implica na diferença de velocidade dentro do meio, tem a ver com a polarização? Dá uma pensada. Eu já vou passar para a próxima imagem. Então, qualquer coisa, dá uma pausa e pense sobre isso. Como você, cientista, se depara com esse fenômeno. Opa! Você achou um cristal diferente e viu que ele duplicou a tua imagem. E aí você já estava estudando o assunto e pensa, poxa, será que esses raios têm a mesma... Será que eles não saem polarizados? Será que eles continuam não polarizados? Como você faria, como cientista, para fazer esse teste? Tá? Eu já vou dar a resposta, né, uma dos meios que a gente fazer, mas então, se você quiser pensar um pouquinho, pausa e pensa sobre isso. Reflita um pouco sobre isso. Né? Bom, despausou, refletido? Vamos lá. E o que eu poderia fazer é colocar um polarizador. Né? Se eu colocar um polarizador aqui e vou girando esse polarizador, se essas linhas aqui elas estão com polarizações diferentes, em um momento eu vou deixar de ver uma, e aí eu continuar. Quando eu girar 90 graus o meu polarizador, eu deixo de ver a outra e volto a ver aquela que eu volto. Se eu girar 90 graus direto, a ver essa aqui. E é exatamente isso que se fez. Para ver se estão polarizações diferentes. Olha só que legal. Né? Vamos olhar essa primeira imagem aqui. Ó. Olha a imagem aqui. A gente tem uma linha horizontal, um cristal de calcita, um cristal birrefringente, tá? A gente acaba vendo ele mais fraquinho aqui, porque a gente tem uma explosão de brilho, muita reflexão, né? Então a gente, quando diminui a intensidade da luz, a gente consegue ter um maior contraste, tá? Mas o que eu quero focar, que vocês foquem, olha só. Essa placa polarizadora é igualzinha a essa aqui. Primeiro foco.
beleza? Observem que, olhem o que eu vou... Opa, a região que eu vou fazer o quadrado aqui. Olhem essa região aqui. Aqui, onde eu fiz a flecha, é o desenho original. E aqui dentro do retângulo, eu estou vendo o desenho através da calcita, através do nosso cristal birrefringente. Observe que a gente vê duas linhas, né? Obviamente, a luz que saiu dessa linha aqui, né, que está aqui embaixo, ele passou a tomar dois caminhos. Quando a gente coloca agora a nossa placa polarizadora nesse sentido aqui, ó, observe que a gente deixa de ver esta linha aqui, né? E só vemos esta linha aqui. Opa! Opa! Primeira informação. Esta linha aqui, ó, a gente já sabe que ela está polarizada. Não é essa linha, né? Os raios que estão saindo ali, que estão aparentemente fazendo que tem uma linha aqui. Mas vocês entenderam o que é importante. Por que eu sei que ela é polarizada? Porque eu deixei de ver ela. E aí eu sei que esse polarizador está com o eixo cruzado em relação a ela. Everton, e essa linha aqui de cima está polarizada também? Não sei. Não sei. Por quê? Porque se ela não estiver polarizada, mesmo com o polarizador, eu vou ver ela. Com menor intensidade, mas eu vou ver ela. Então, eu não sei se ela está polarizada. Mas eu sei que a de baixo tá, porque eu deixei de ver. Ou seja, o eixo de polarização do meu Polaroid ele está 90 graus, né, com o campo elétrico devido à luz que sai daqui. Certo? Agora, como a gente vai testar isso aqui? Vamos pegar e girar 90 graus esse nosso polarizador. Por quê? Porque se essa linha aqui, a luz que sai daqui, também estiver polarizada, e eu estou vendo ela aqui, quando eu girar 90 graus, eu vou deixar de ver ela. Porque daí o meu polarizador vai estar cruzado. Né? E é realmente o que acontece. Quando a gente gira 90 graus no nosso polarizador, olha só, a gente deixa de ver a linha de cima e começamos a ver a linha de baixo. E, obviamente, quando eu coloco o nosso, né, isso aqui mostra que o nosso polarizador é o mesmo que eu tombei, né? Ou seja, aqui nós temos 90 graus entre os dois eixos de polarização. Então eu consigo fazer com que nenhuma luz passe aqui. Mas olha só, agora eu não vejo mais a 90 graus. Então isso a gente vê que a polarização do raio que está saindo aqui faz 90 graus com o raio que está saindo embaixo. Né? Eles estão polarizados em dois eixos de 90 graus. Porque quando eu coloco, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que este raio de cima está com uma polarização nesse sentido aqui. E o raio de baixo está com uma polarização nesse sentido aqui. Certo? E aí o raio está vindo saindo do quadro, né? Saindo da tela. Quando eu coloquei esse polarizador aqui, significa que esse polarizador, o eixo de polarização desse Polaroid, está nesse sentido. Então ele deixa passar o campo elétrico que está nesse sentido e não deixa passar, absorve todo o campo elétrico que está nesse sentido aqui. Observe, quando eu giro 90 graus, agora o nosso eixo de polarização está... Ele estava aqui, agora ele vai estar... Ele continua aqui, né? Só que agora vai ser horizontal. E observe que ele vai deixar passar né, o eixo de polarização vai deixar passar esse raio de luz aqui. E não vai deixar passar este raio de luz aqui, onde isso aqui é o campo elétrico dele. Né? Bacana. Então vejam que a gente já consegue ver que um cristal birrefringente, ele divide o nosso raio. Então chega uma luz não polarizada nesse cristal birrefringente, ele divide essa luz em dois caminhos. Certo? E ele não faz só isso. Ele faz com que quem tem uma polarização segue num caminho. Quem tem uma outra polarização segue no outro caminho. Então, se eu captar só, eu consigo
Se eu conseguir pegar só o raio de baixo, só de cima, eu tenho uma luz polarizada. Eu consigo polarizar a minha luz, né? Aqui mais um desenho que a gente vê a mesma coisa, né? Observem que você fica deslocado quando... Aqui, claro, que eles estão mostrando que os polarizadores estão cruzados. Você fica deslocado as tuas linhas, né? E aonde você não coloca polarizador, você vê duplicado o teu texto, né? É o mesmo exemplo. Acho bem legal. Bom, então o que acontece... Basicamente é isso aqui. Tudo que eu falei, o que acontece aqui. Observe que esse fenômeno ele foi estudado pelo Jung em 1678. Né? 1678. Que o que acontece quando vem uma luz não polarizada, né? Ou seja, ela está se propagando nesse sentido aqui. Então, o campo elétrico não polarizado, eu vou ter campo elétrico perpendicular nesse sentido e perpendicular saindo da tela, entrando na tela. É meio que assim na diagonal, se tivesse que fazer o desenho. Mas é entrando e saindo, perpendicular à tela. O que acontece? Quando essa luz não polarizada chega no nosso cristal birrefringente, parte dessa luz vai seguir um caminho, ou seja, quem está polarizado saindo da tela vai seguir este caminho aqui. Quem está polarizado perpendicular à tela vai seguir este caminho aqui. Né? E aí observem que este caminho aqui é o caminho previsto pela lei de Snell. Porque se o nosso raio ele vem perpendicular, ele refrata perpendicular. Então, observe que este caminho aqui ele é perfeitamente explicado pela lei de Snell. E este caminho não é. Não é. E digo mais, muitas vezes esse raio, que a gente vai chamar de extraordinário, às vezes nem está no plano de incidência, ele sai do plano de incidência. E aí observe que o nosso observador aqui, ó, vai olhar a imagem duplicada. Né? Eu tenho lá a imagem de um objeto, ela vai chegar aqui duplicada. Né? Então, a gente descobre isso olhando através de lâminas polarizadores, que é os desenhos, o exemplo que eu coloquei anteriormente. Né? Então, quando analisados com uma lâmina polarizadora, a gente vai ver que eles são linearmente polarizados e têm planos de vibração perpendiculares entre si. Foi o que a gente olhou lá. Né? Eu coloco a lâmina polarizada com eixo de polarização saindo da tela, eu vejo esse raio e deixo de ver esse. Eu coloco uma lâmina polarizadora com eixo de polarização nesse sentido aqui, eu deixo de ver esse raio e vejo esse aqui normalmente. Ou seja, esses dois raios estão linearmente polarizados, né, em eixos de 90 graus, certo? Bom, se a gente analisar diversos ângulos entrando no nosso cristal, a gente vai ver que um dos raios, que eu já até antecipei para vocês, obedece à lei de Snell, e por isso a gente chama ele de raio ordinário, que é o raio O. Toda vez que eu falar de raio O, ou onda O, eu estou me falando do raio ordinário, do eixo ordinário. Então veja, não importa o ângulo que eu coloco, ele sempre vai ter a mesma velocidade, porque é o que a gente calculou com a lei de Snell. Então ele vai ser o raio ordinário. O ordinário é o que nós estudamos até agora, tá? Para meios que não eram birrefringentes, então estava certo. Né? Agora o outro raio, ele não obedece à lei de Snell e por isso a gente vai chamar ele de raio extraordinário. Tá? Então é o raio E, ou onda E, eu estou falando do raio extraordinário. Tá bom? E agora eu vou começar só a falar raio O, onda O, raio E, onda E. Eu não vou ficar sempre falando ordinário, extraordinário. Tá? Bom, as ondas O se propagam no cristal com a mesma velocidade em todas as direções. Claro, aqui eu coloquei, né, para reforçar, mas se segue a lei de Snell, que a gente estudou, tem que ser isso. Né? E o cristal tem apenas um único índice de refração para essas ondas O. Bom, as ondas E se propagam com uma velocidade que varia de acordo com a direção. Então, primeiro, a gente já sabe que a velocidade varia devido à polarização. Só que além da polarização, dependendo do ângulo de incidência da tua luz, essa velocidade também ela vai ser diferente. E ela sempre vai ser maior que VO. Então a nossa velocidade pode ter a mesma velocidade de VO,
Pode, a gente vai ver quando que isso acontece, mas ela vai até uma velocidade E, que é a velocidade máxima que ela tem no cristal, tá certo? Então, desse modo, né, se a velocidade varia de VO, que é a velocidade mínima, que ela tem a mesma velocidade do raio ordinário, até VE, que é uma velocidade máxima que ela tem, o teu índice de refração também depende da direção. E ele vai variar de NO até NE, tá certo? Então, o nosso índice de refração também depende da direção para essa onda que está com essa polarização que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, obviamente, a gente fala que o NO e o NE são os índices principais de refração do teu cristal. Ou seja, qual é o índice NE, né, a velocidade máxima, e a velocidade mínima, né, do extraordinário, porque o ordinário sempre vai ter a velocidade que corresponde ao índice de refração NO. Bom, então agora a gente pode fazer um teste, um experimento, que é o seguinte. Nós temos aqui um cristal de calcita, né? Bem aqui nesse ponto aqui, eu coloco uma fonte luminosa, uma fonte pontual luminosa. E ela está iluminando de dentro da calcita para fora. Né? Ela está iluminando de uma forma esférica, certo? Então o que, que a gente vê? Que existe um ponto que a onda O e a onda E, elas se... desculpe, deixa eu falar o que, que é. Esse círculo primeiro aqui é a superfície da onda O. Ou seja, eu emiti uma luz aqui dentro, né? Essa luz vai se propagando. Para a onda O, essa luz vai ser uma esfera, né? Vai se propagando por todo o cristal, por todas as direções do cristal, como uma esfera. Essa é a superfície. Então a gente agora fatiou essa superfície e a gente está vendo só o círculo formado por ela. Já essa outra figura aqui, uma elipse, tá? Vai ser quando eu fizer uma elipse de revolução, ou seja, eu giro ela em relação a esse eixo aqui, essa vai ser a superfície onde que as frentes de onda, devido à onda E, estão. Reparem que, se eu pegar aqui esse tracejado, eu vou ver que tem um ponto aonde que a velocidade da onda E, que está se propagando nessa direção aqui, é igual à velocidade da onda O que está nesse ponto aqui. Ou seja, eu emiti essa onda luminosa e sempre a frente de onda O e a frente de onda E sempre vão estar no mesmo ponto. Tanto para cá, quanto para cá. Observem que para os demais pontos, com exceção de quem está perpendicular, que nós já vamos discutir quem está... Oh, meu Deus, peraí. Né? Para os demais pontos, observe que a gente vai ter velocidades diferentes com direções diferentes. Né? A luz que sai desse ponto aqui, elas vão ter direções diferentes. Por isso que elas não vão estar só diferente, porque se elas tivessem só velocidade maior, nós teríamos uma esfera maior. Né? A gente tem uma elipse porque a gente tem velocidade maior e direção da frente de onda ali também diferente da direção de frente de onda desse ponto aqui. Então observem que qualquer imagem que vem... Peraí. Vamos imaginar a imagem. Se eu coloco meu olho aqui, eu vou ver uma única imagem. Porque elas vão chegar juntinhas. Se eu colocar o meu olho aqui, a gente vai ver duas imagens. Porque elas vão chegar em tempo diferente e em direções diferentes. Então, a gente vai ter o fenômeno que a gente viu de birrefringência. Agora, observe o seguinte. Se eu colocar meu olho perpendicular a esse ponto onde todo mundo tem a mesma velocidade, vai ter a maior diferença de velocidade. Essa aqui vai chegar e essa aqui vai chegar o maior tempo depois. Só que reparem que eu vou ver uma imagem só. Eu vou ver uma imagem só. Por quê? Porque elas vão chegar com a mesma direção. Se eu pegar aqui perpendicular, vocês veem que a velocidade dessa frente de onda, elas têm intensidade diferentes. Mas elas, mas elas têm a mesma direção. Né? Sempre perpendicular à superfície.
e nesse caso aqui, elas estão perpendicular a essa linha tracejada. Tá certo? Bom, entendendo isso, o que a gente faz? Quando a gente pega um material, examina e observa o eixo aonde que a velocidade da onda extraordinária e a velocidade da onda ordinária é a mesma, a gente chama este eixo de eixo óptico. Tá? Então, o eixo óptico de um cristal birrefringente é o eixo aonde, em cima desse eixo, se um feixe de luz percorre em cima desse eixo, a velocidade da onda ordinária e extraordinária é a mesma. Tá certo? Que é o que está até escrito aqui. Né? A direção em que VO e VE são iguais, né? Nós temos a direção, a chamada de eixo óptico. Então, o eixo óptico é uma propriedade do cristal e ele independe da polarização e direção da propagação da luz. Tá? O eixo óptico não é assim, para essa luz o meu material tem um eixo óptico tal. Para esse comprimento de onda, para essa polarização. Não, o eixo óptico é uma característica do teu material. Então, você conhecendo o teu material, você pode jogar qualquer onda luminosa nele, que ele não vai mudar o seu eixo óptico. Né? Reparem aqui em rosa, né, as intensidades das velocidades têm maior diferença para uma direção perpendicular ao eixo óptico. Né? Então, nessa direção, se elas têm uma maior diferença aqui, ó, nessa direção aqui, e observe que a maior diferença de intensidade, porque neste ponto a direção é a mesma, né? As superfícies da onda E e da onda A apresentam o seu maior afastamento. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Tá? Bom, outras coisas que é importante, que você sabe experimentalmente, e depois com as leis de Maxwell, que o campo elétrico do raio ordinário ele oscila perpendicular ao eixo óptico. E o campo elétrico do raio extraordinário ele oscila paralelo ao eixo óptico. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa frente de onda aqui é do ordinário, ela vai estar oscilando perpendicular ao eixo óptico. Então, vai estar, se ela está se propagando para cá, então ela vai estar oscilando, saindo, entrando na tela. Está oscilando nessa direção aqui, né? Saindo, entrando na tela. Já a superfície do raio extraordinário vai estar oscilando nesse sentido aqui, que é o sentido do nosso paralelo ao eixo, né? Porque ambas estão se propagando para lá. Tudo bem? Então é isso que está escrito ali. Bom, algumas considerações que eu já fiz lá com a imagem é que se a gente olhar a imagem na direção do eixo óptico, veremos apenas uma imagem. Por quê? Elas têm a mesma direção e a mesma intensidade. A mesma intensidade. Então chegam absolutamente juntas. Se a gente olhar num ângulo qualquer em relação ao eixo óptico, a gente vai ver duas imagens, porque elas não têm só a diferença de tempo. Porque observe que a diferença de tempo, como são ondas contínuas, ela é só uma questão no começo para você dar a fase que elas vão estar. Depois elas não param de chegar. Não chega, essa chega, aí depois não é quantizado, é contínuo. Tá? Mas vejam que elas vão chegar em direções diferentes. Então você vai ver elas em posições diferentes. É aquela deformação que a gente viu nas linhas quando a gente mostrou lá o cristal. Agora, se a gente olhar perpendicular ao eixo óptico, a gente também vai ver só uma imagem. Por que a gente vai ver só uma imagem? Porque elas chegam na mesma direção. Elas só chegam com delays. E que no contínuo a gente não vai ver esse delay. Certo? Se não é isso, mas se fosse quantizado, chega um pouco de luz, aí depois chega outra, aí chega mais um pouco, e a gente sempre ia ver a imagem no mesmo lugar. Certo? Se fosse quantizado em eixos diferentes, não perpendicular ou no eixo óptico, a gente veria um pouco em cima, um pouco embaixo, um pouco em cima, um pouco embaixo, um pouco em cima, um pouco embaixo. Né? Mas não é isso que acontece, a gente tem um contínuo. Bom, que é a explicação, né? Se a gente olha perpendicular, é porque os raios seguem na mesma direção, apesar de velocidades diferentes. Se você olhar o vetor neste ponto aqui, ele está apontando o vetor velocidade, né? A direção na mesma direção. Tá certo? O que não acontece nos demais pontos da superfície, com exceção agora aqui também. Bom, por que um cristal desses pode ser usado? Porque agora a gente consegue botar fase
Vocês lembram aquele problema que a gente resolveu, lista de exercício, da fenda dupla, que a gente botava um vidro, e isso fazia que você tivesse uma diferença de fase devido a ter que percorrer o vidro? O que acontece agora é a mesma coisa. Só que essa diferença de fase ela acontece na própria única onda. Ela vem, ela vai seguir caminhos diferentes, a velocidades diferentes. Então, para um índice de refração, você vai ter um número de comprimentos de onda dentro do teu cristal, para o outro, você vai ter um outro número. Então, eles vão sair defasados. Outro jeito de pensar, que é até o jeito que às vezes que eu mais gosto, que um vai levar um pouco mais de tempo dentro do cristal e o outro vai levar um tempo menor, então eles também vão sair defasados se eles entraram em fase. E eles vão entrar em fases, você que vai dizer, dependendo da tua fonte luminosa, né? É a mesma fonte luminosa, então os teus raios eles vão entrar em fase. Bom, então polarização circular. Né? A ideia agora é um novo tipo de polarização, um formato de polarização. A gente só viu formato linear, ou seja, a nossa onda saía ou assim, polarizada, né, com o campo elétrico assim, ou assim. Era só linear. O que a gente vai ver agora se chama polarização circular, que você vai ter a impressão que a tua onda sai rotacionando nesse sentido, ou rotacionando nesse outro sentido, circularmente, ou uma elipse, e assim por diante. Como a gente pode fazer isso? Tá? Então, aqui em amarelo, bem destacado, né, podemos utilizar materiais birrefringentes para polarizar a luz de forma circular ou elíptica. Né? Então, primeiro de tudo, a gente pode mandar qualquer luz ali para o nosso cristal birrefringente e vai acontecer isso. Mas, para evitar que cada comprimento de onda vai ter um certo índice de refração, então para a gente evitar que saia algo muito colorido, e que pode até ser bonito, mas para a gente entender, nós vamos considerar uma luz monocromática. Tá? E essa luz monocromática, um único comprimento de onda, ela vai incidir no teu cristal linearmente polarizado. O eixo óptico vai estar paralelo à face da placa. Então observe que nós vamos ter aqui o nosso eixo óptico, tá? Né, do nosso material. Eu posso cortar ele qualquer pedaço do nosso eixo óptico, sempre vai estar aqui, né? Não tem privilégio nenhum de ser no canto e tal. O formato, o cristal é todo homogêneo, no caso, aqui, né? Nesse eixo. Então, nosso eixo óptico está aqui, certo? Observe que quando vem a nossa luz linearmente polarizada, então veja, a gente não está mandando uma luz não polarizada, ela está linearmente polarizada chegando na nossa placa. Quando ela chega chega em contato com a placa, a gente sabe que se o meu eixo óptico está aqui, aqui nós vamos ter a polarização, um eixo de polarização aqui, que é paralelo ao eixo óptico, que a gente chama o eixo extraordinário, e nós vamos ter um eixo de polarização perpendicular ao eixo óptico, que a gente chama nosso eixo de polarização ordinário. Bom, se a gente vai ter isso, a gente pode escrever o nosso vetor linear, eu posso decompor ele como sendo um vetor nessa direção e um vetor nessa direção aqui. A gente pode pegar só, né, essa componente aqui e essa componente aqui. Essas duas direções elas dão conta de todo mundo. Né? Observe que, dependendo da espessura do nosso cristal, a gente pode conseguir um fenômeno que está mostrado aqui. Observem, devido a essa diferença, eles entraram em fase, certo? Porque é o cristal linearmente dependente. Quando esse aqui tem está no seu máximo, esse aqui também está no seu máximo. Né? Quando esse aqui está no máximo, esse aqui também está no máximo. Então, eles estão em fase. Só que vejam, a onda que está polarizada, a componente que está polarizada nesse sentido aqui, é o ordinário, então ela vai levar mais tempo para atravessar o cristal, porque a velocidade dela é menor. Né? A não ser que a gente estivesse analisando, olhando aqui, passando na linha do eixo, que não é o caso. A onda que está polarizada nessa direção aqui, na direção extraordinária, ela vai ter uma maior velocidade. Vejam,
essa velocidade ela pode ser grande ou pequena, e essa configuração, pergunta para vocês, essa configuração que está mostrada é quando a gente vai ter a maior velocidade, a diferença de velocidade maior, menor ou não sabemos. Qualquer coisa vocês pausem, mas eu já vou dar a resposta. Né? Vai ser quando a gente vai ter a maior velocidade, porque a onda está incidindo perpendicular ao eixo óptico. Está perpendicular ao eixo óptico. Então, a gente vai ter a maior diferença. E, dependendo dessa espessura, a gente pode controlar, fazendo com que, quando a onda saia, está no máximo de polarização nesse sentido aqui, ela está zero no outro sentido. Ou seja, quando eu estou no máximo da minha onda nesse sentido, eu estou no mínimo, no zero, nesse sentido aqui. Da mesma forma que, quando eu estou no máximo nesse sentido, eu estou no mínimo nesse outro sentido. E para quem está enxergando a nossa onda vindo aqui, ele vai dizer assim, opa, ela está nessa direção. Opa, não, ela está nessa direção. Não, ela está nessa direção. Só que é muito rápido, né? A frequência é 10 na 15. Então, quanto que é o tempo de oscilação ali? Então, você não vê. Então, o que você vai ver? Circularmente polarizado. Mais para frente, daqui a pouquinho, vai ficar um pouco mais claro. Primeiro, eu quero que vocês entendam como ela sai aqui, tá? Bom, então, se o ângulo for 45, então vamos voltar. Para um ângulo 45, a componente EX e EY, elas sempre vão ser iguais, né? Sempre vão ser iguais. Certo? Bom, a polarização, as polarizações das ondas O e das ondas Z são perpendiculares entre si, a gente já viu, né? A direção perpendicular ao eixo óptico é aquela, né, que é o que nós colocamos, né, perpendicular ao eixo óptico, é aquela em que as velocidades das ondas O e das ondas Z diferem, né, tem a maior diferença de velocidade. Bom, então após atravessar a placa, haverá uma diferença de fase entre os vetores EX e EY, que vai depender da espessura da placa. Certo? Eles chegaram em fase e vão sair. Qual a diferença de fase? Depende. Quanto tempo fica andando lá dentro. Né? E observe que são ciclos. Né? Pode ser que você fique tanto tempo e acaba saindo em fase, porque a diferença de fase vai ser 2π e aí você acaba saindo em fase. Para a gente entender melhor, vamos olhar como que é uma onda linearmente polarizada em termos da onda descrita por um senoide. Olha só que legal. Então, observem que nós temos aqui, eu vou fazer em vermelho, em vermelho aqui, tá a onda, a componente da onda no eixo X. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer em duas cores, então. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então, em vermelho, tá a componente da onda no eixo X. Em azul, vou pegar um azul, esse azul aqui acho que vai dar. Em azul, a componente do campo elétrico no eixo Y. A soma dessas duas componentes vai ser quem eu vou fazer agora também em azul. Observe aqui. Então, em todo o tempo, a soma vai dar essa diagonal. Por isso que ela é linearmente polarizada. Porque sempre a componente EX e EY sempre vão ter o mesmo valor. Então, você sempre vai estar com o mesmo ângulo em todo o tempo. Em todo o tempo. E elas têm que estar em fase para isso. Certo? Porque o máximo tem que ser igual. Quando eu tenho o máximo EY, eu tenho que ter o máximo EX. Então, para quem olha essa onda aqui, vejam que nós temos uma oscilação acontecendo em XY, mas a gente vê a soma das duas. Né? A gente vê o resultante, o campo resultante. E o campo resultante sempre vai estar na diagonal. Olhem só essa figura aqui. Até vou aumentar ela, para vocês olharem melhor. Vou aumentar ela aqui. Então, em um certo dado tempo, olha, o nosso EX vai ser esse, o nosso Y vai ser esse. O nosso campo vai estar aqui nessa direção, com essa intensidade. Num certo tempo depois, o nosso EX cresce, mas o EY cresce na mesma taxa.
Então o ângulo continua sendo o mesmo. Eles, né, só mudam a direção do vetor do campo elétrico, que é essa onda que eu vou deixar ela em azul aqui. Ó. Essa é a onda resultante. Quando o EY é máximo, o EX é máximo também. E continua lá o nosso θ 45. Quando diminui a nossa onda, nossos componentes começam a diminuir, o nosso campo elétrico começa a diminuir. Chega um ponto que nós temos um ponto de mínimo. Aqui, ó, um ponto de mínimo, um ponto de mínimo. E aí, de novo, começa a crescer. E olha só, quando chega aqui, também vai estar o mesmo θ. Né? Então, a onda, para quem está olhando o resultante, ela sempre vai estar nessa direção. Certo? Por quê? Porque elas estão sempre em fase. Agora, se eu mudar, se eu conseguir descompensar, atrasar uma ou adiantar a outra, tanto faz. Atrasar uma ou adiantar essa, né? Ou atrasar ou adiantar, eu posso ver figuras diferentes. Né? Então é isso que a gente vai querer. Então, primeiro, vamos considerar uma placa que a gente chama de meia onda. Deixa eu pegar um pouquinho. Então, vamos lá. Quando uma luz monocromática ionizada, agora vai passar por um material birrefringente. A mesma coisa que a gente viu, só que com esse formato de onda. Observem, nós temos a nossa onda entrando aqui, ó, e ela está linearmente polarizada. Né? Quando eu tenho o máximo aqui, eu tenho o máximo aqui. Né? Quando eu tenho o mínimo nos dois. Certo? Bom, então ela entra aqui, né, linearmente, e aí essa placa aqui a gente chama de placa de meia onda. Por que meia onda? Porque as ondas O e ondas E, elas vão sair da placa com uma diferença de fase de π. Né? Lembrem, uma onda, o paralelo para fase e comprimento de onda, lambda é paralelo a 2π. Então, meio comprimento de ondas é paralelo a uma diferença de fase de π. E o que acontece quando, observem aqui, nós temos uma onda linearmente polarizada, certo? Então, o máximo está com o máximo. O que acontece quando elas saem? Então, elas entram nesse formato aqui. Observe que aqui está o eixo óptico. Então, a onda que está oscilando paralela ao eixo óptico é a onda E. E a onda que está oscilando perpendicular ao eixo óptico é a onda O. Observe, se elas vão defasar de meio comprimento de onda, essa daqui, ó, elas entraram aqui, ó, máximo, vamos olhar aqui, ó, elas entraram máximo para cima, vamos falar para cima, e o máximo para direita, certo? Então entraram máximo para cima, máximo para direita. Quando elas defasem meio comprimento de onda, elas vão sair, olha como elas saem, máximo para cima. Agora nós vamos ter o máximo para esquerda da outra. Né? Eu vou ter o máximo para direita quando eu vou ter o máximo para baixo. Mas elas continuam em fase, elas continuam linearmente polarizadas. Máximo com máximo, mínimo com mínimo. O que vai acontecer? Eu vou continuar tendo uma onda polarizada linearmente. Só que eu mudei a direção de polarização. Ela entrou polarizada nessa direção aqui e ela saiu polarizada nessa direção aqui. Por que aconteceu isso? Porque durante todo esse espaço aqui, né, a onda E e a onda O se propagaram com velocidades diferentes. Isso fez com que a onda O se atrasasse em relação à fase de π, ou se atrasasse em comprimento de onda de meio comprimento de onda. Então ela era a máxima com a máxima da outra. Ela saiu a mínima com a máxima da outra. Né? Mas o que só trocou a direção. Em termos de ângulo, tudo é o mesmo. Né? Fazendo o nosso θ. Tá? Então, o que essa diferença faz? Ela somente gira a polarização de uma onda linearmente polarizada.
Bom, a gente também tem, e essa é mais comum, não é que é mais comum, mas é o principal objeto de estudo, que é a placa, que a gente chama uma placa de quarto de onda. Significa que você vai ter uma defasagem de lambda sobre 4. Né? Um quarto da onda eles vão estar defasados. Então, quem vai encaixar em quem? Então, agora o máximo de uma vai encaixar no mínimo da outra. Tá? Um quarto de onda significa uma diferença de fase de π sobre 2. Né? De novo, o paralelo para lambda, o paralelo para fase é 2π. Então, se eu tenho lambda sobre 4, eu vou ter 2π sobre 4, é π sobre 2. Então, quando as ondas E e as ondas O saem da placa uma diferença de fase de π sobre 2, a gente diz que a gente transforma uma onda linearmente polarizada numa onda circularmente polarizada. Isto quando a linearmente polarizada é 45. Tá? Senão a gente vai ver que é elipticamente polarizado. Mas primeiro vamos entender essa parte. Tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a impressão que o campo elétrico gira no sentido horário ou anti-horário e mantém a sua amplitude. A gente não vê ele mudando a sua amplitude, né? Porque ele gira muito rápido. E a gente já vai entender o porquê. Quando gira no sentido horário, a gente diz que ela está circularmente polarizada à direita, ou destrógira. Quando ela gira no sentido anti-horário, a gente diz que ela está circularmente polarizada à esquerda, ou levógira. Bom, ficou um pouco vago falando aqui. Então vamos ver as nossas imagens para clarear essa ideia. O que nós vamos ter? Como elas agora vão ter um delay de π sobre 2, a diferença de fase de π sobre 2, o que significa que quando a componente y estiver no máximo, a componente x vai estar no mínimo, 0. Então, observe que quando a componente y vai estar aqui e a componente x vai estar aqui, o nosso campo elétrico vai estar aqui. Quando a componente y for mínima, for 0, a componente x vai estar no máximo, porque elas estão defasadas. Então, nós vamos ter aqui. Observe que a resultante sempre, o campo elétrico resultante sempre vai ter o tamanho do nosso raio, né? A intensidade. Quando nós tivermos um EX aqui, um Y aqui, né? Quando for mínimo, for negativo, né? For máximo em termos de módulo, né? Quando eu estou falando mínimo, eu estou dizendo em módulo também, 0. Tá? Então, observe que aqui nos períodos, né? Quando deu o tempo, passou um período T, ela voltou aqui no nosso ponto. Né? Então, para quem está visualizando essa onda chegando, ele não vai ver assim, aqui é a máxima, aqui chega tão rápido que você vê ela chegando, girando, né? Girando. O ômega é muito grande, né? Aqui um desenho que deixa, acredito eu, mais claro, né? Para quem está observando, vai ver essa onda chegando, girando, né? Por quê? Aqui estão os nossos vetores, né? Mostrados bem bonitinho, né? Que quando nós estamos no máximo nessa direção, aqui é 0, é o mínimo. Né? Quando nós estamos no mínimo na direção x aqui, o 0 do x, nós temos o máximo do y. Quando a gente está no mínimo na direção y, nós temos o máximo do x, né? Mais ou menos aqui. O máximo em termos de módulo. Então, para quem está enxergando aqui, vê essa onda chegando, girando, porque ela é a soma dessa com essa. Opa, né? É a soma, vamos fazer com duas cores, né? A soma dessa onda aqui é a resultante dessa aqui com essa aqui. Né? A resultante vai dar uma onda girante. Né? A gente vai ver ela como se ela estivesse girando, né? Porque sempre vai estar a mesma amplitude, né? Ou seja, a gente não vê ela assim, agora chegou aqui, aí depois chegou lá. Não, a gente vê como um todo, tudo chegando nesse sentido aqui. Tá? Observem que essa daqui, olha só, chegou,
está nessa direção. Depois de um tempo, chega a essa direção. Depois de um tempo, chega a essa direção. Então, observe que ela está girando no sentido horário. Então, a gente fala que ela é polarizada à direita. Agora, observem que se essa amplitude não for igual para os dois, eu não vou formar um círculo. Eu vou formar uma elipse. Assim como se este ângulo aqui não for 45. Se este ângulo aqui for, por exemplo, 30, observem que o máximo aqui vai ser maior que o máximo aqui. Né? Se esse aqui for um ângulo 30, o máximo aqui, né, quando a gente decompõe, a gente vai ter máximos diferentes, certo? E aí a gente não vai ter um círculo sendo formado. Nós vamos ter o quê? Uma elipse. Né? Então, quando a gente diz que a onda é elipticamente polarizada, ou a diferença de fase não é 1/4 de onda, né? Porque daí você não vai chegar, elas têm a mesma intensidade, tá? 45 graus, mesma intensidade, mas não é 1/4 de onda, então você não vai ter o zero desta oscilação em y com o máximo aqui, você vai estar deslocado. Então esse deslocamento vai ocasionar este efeito que está sendo mostrado aqui. Né? Ela vai estar deslocada, ou seja, quando eu tenho o máximo y, eu não tenho o máximo em x. Veja que elas têm a mesma amplitude máxima, tanto EX quanto EY, eles têm a mesma amplitude máxima. Mas quando eu estou no máximo EX, eu não tenho o máximo EY. Isso é porque nós temos uma diferença de fase diferente de ser 1/4 de onda. Né? Porque você não coloca mais o máximo comigo. Observem aqui, a gente pode ver as três figuras que a gente estudou até agora. A gente pode dizer linearmente polarizado, circularmente polarizado, elipticamente polarizado. Observe que essa elipticamente polarizada, olha essa aqui. Ó. Essa aqui, a diferença de fase é 1/4 de onda. Os máximos estão coincidindo com zero. O máximo de um com o zero do outro, o máximo do outro com o zero de um. Só que eles entraram de tal maneira que a amplitude nessa direção do campo aqui é maior que a amplitude máxima nessa direção aqui. Então a gente também tem uma forma elíptica. E essa tabela aqui, ó, ela mostra os formatos devido à diferença de fase causada pela nossa placa. A nossa placa, se ela for zero, a gente continua, a onda que entra, né? A diferença de fase for zero, o jeito que entra é o jeito que sai. Se a diferença de fase for π/4, a gente tem um formato elíptico, que é mais ou menos o que eu desenhei. Quando for π/2, circularmente polarizado. 3π/4, nós temos um similar a esse, no outro sentido. Quando for a diferença de fase for π, né, devido a esse tempo que fica dentro do cristal, a gente troca o sentido da linearmente polarizada. Ela entra linearmente num sentido e sai no outro. Veja que aqui nós estamos fazendo para que nós temos o E máximo igual aos dois casos. Né? Então, por isso que aqui nós temos um ângulo de 45 aqui. E a mesma coisa. Né? E aí, com 2π, por mais que vocês devem pensar, então vou colocar uma placa gigantesca, super grossa, para conseguir o máximo de diferença de fase. Não, né, gente? Porque se a diferença de fase for 4 comprimentos de onda, eles vão continuar saindo em fase. Tá? Bom, vamos para 2 exemplos para a gente ver se fica claro e encerrar a nossa aula. Tá? Então, primeiro, ele diz assim, olha, tem uma placa, ele diz, ó, 1/4 de onda. Então, se ele diz que é 1/4 de onda, é porque ela produz, né, uma diferença de fase de π/2, né, que é λ/4. O paralelo com o comprimento de onda. Né? Deve ser usado com a luz de sódio. Ele pergunta qual deve ser a espessura mínima da placa. Né? Ou seja, se ela é 1/4 de onda, qual a espessura mínima para eu ter uma diferença de fase de π/2. Tá? A gente já fez, é parecido com aqueles nossos exemplos, né? Então eu vou querer uma diferença de fase de π/2.
E aí a gente sabe que a diferença de fase está para 2π, assim como a diferença de tempo que leva dentro do cristal está por um período t. A diferença de tempo... Opa, congelou aqui minha imagem, descongelou. A diferença de tempo, né, o tempo que leva para cada um dos raios passar, vai ser L sobre o V, a velocidade de cada um dos raios. Então, né, π sobre 2π, 1 sobre o período. Então, L sobre V0, que é a velocidade do raio ordinário, menos L sobre... na verdade, aqui eu vou trocar, né? Porque no... Ah, sim. Não, é isso aí. Porque o V extraordinário é maior, né? Mas então, daí sim, o tempo é menor. Tá? Então, senão ia dar negativo, só isso. Não ia dar diferença, né? Então, como a gente também pode escrever que o índice de refração é C sobre V, fazendo essas substituições, nós chegamos que o comprimento, né, a largura mínima, vai ser 4N0 menos NE. Substituindo os valores, a gente sabe que a gente precisa de uma placa bem fininha até, né, de 0,16 milímetros. Ou seja, se eu incidir uma luz polarizada fazendo 45 graus com o nosso eixo óptico, linearmente polarizada, fazendo 45 graus com o nosso eixo óptico, ela vai sair circularmente polarizada. O exemplo 2, ele fala o quê? Nós temos uma luz linearmente polarizada com amplitude E0 e ela incide numa placa plana de 1/4 de onda, né, cujo o plano de polarização faz 45 com o eixo óptico da placa, tomando o eixo Y. Né? Pergunta, a luz emerge, será polarizada circularmente? Ele está falando, ele está dizendo, ó, pode confiar. Né? Em qual das direções vai parecer girar o nosso vetor campo elétrico? Será que vai girar para o sentido horário ou anti-horário? Né? E ele fala que a propagação está saindo do plano. Então, a primeira coisa, a gente desenhar nosso eixo óptico, ele diz, olha, faz 45 com o eixo Y. Então, essa informação é importante, tá? Porque nós vamos estar aqui fazendo 45 com o nosso eixo Y. Opa, meu Deus! Né? O eixo Y que está na direção do eixo óptico. Né? Então, ele está fazendo 45 aqui. Então, veja, para a onda extraordinária, vai estar no eixo Y, certo? Então, imagine que elas vão chegar em fase, e eu quero que elas saiam com uma diferença de fase de 90 graus, de π sobre 2. Né? Porque o problema diz que elas vão sair circularmente polarizadas. Então, eu posso descrever a nossa onda EY como sendo o E0 cosseno de 45, né? E0 cosseno de 45 vai dar o meu E0Y. Cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2, então está aqui o nosso EY. Para as ondas ordinárias, observem que nossa amplitude inicial, que elas chegam em fase lá na placa, vai ser nessa direção aqui. Então, o nosso E0 vai ser menos E0 seno de 45, que vai dar menos E0 raiz de 2. Observe que elas chegam em fase, então as duas podem chegar a cosseno de ômega t. Isso aqui ela é a inicial. Só que isso aqui é quando elas emergem, ela vai sair defasada do que ela tinha para o que ela tem agora, porque ela estava na mesma fase. Então, por isso que eu coloquei o 90 aqui. E por que eu coloquei menos 90 aqui? Porque a onda ordinária, ela chega depois, né? Então ela chega defasada de 90 graus da nossa onda original. Bom, chegamos nessas equações, agora a gente tem que testar como que elas vão chegar ao sair. Se o nosso ômega t, então para um ômega t1, ômega t1 vai ser igual a 2π, eu tenho um máximo na direção y e um mínimo na direção x. Né? O máximo da ordinária e o mínimo o máximo da extraordinária e o mínimo da ordinária. Por um tempo depois, né, eu estou falando que esse meu tempo depois é ômega t2, vai ser, eu adicionei mais π sobre 2, ou seja, 5π sobre 2, nós temos que agora o campo elétrico na direção y é igual a zero e o campo elétrico na direção x é menos E0 raiz de 2. Está aqui. Então você pode dizer assim, não, mas peraí, isso não me diz se ele está girando no sentido anti-horário
ou no sentido horário, porque ele pode ter ido daqui para cá. Não, mas primeiro que observe que nós estamos pegando intervalos de π sobre 2, mas tudo bem. Pegamos mais um intervalo de π sobre 2, adicionamos π sobre 2 aqui. Então vai ter 6π sobre 2, que é 3π, então ômega 3. E aí a gente observa que agora o nosso campo está apontando nessa direção aqui, né? E aí a gente vê que nós estamos, que a nossa onda, quem está enxergando ela vai enxergar um círculo que está girando no sentido anti-horário, ou seja, está polarizada circularmente à esquerda, tá certo? Perfeito, gente? Então é isso aí, tá? Vamos mudar a tela aqui. Então, agora a gente encerra a parte de polarização, né? A nossa parte de polarização, e assim a gente encerra o conteúdo para a nossa terceira prova. E só vai faltar o assunto, o conteúdo de relatividade, tá? Então, polarização, a gente viu várias formas de a gente obter uma onda polarizada, né? A gente viu que é a polarização, que você vai ter uma oscilação constante num eixo único, e a gente viu também que você vai ter, que são as polarizações lineares, e a gente vai ter as polarizações circular e elíptica, que elas estão variando, mas a gente consegue formar uma figura dessa, né? A gente consegue saber certinho qual é o campo elétrico, como ele está se comportando, né? A gente coloca um padrão nesse nosso campo elétrico, ele não é mais aleatório nas duas direções, tá certo? Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, me escreva. Nos vemos na nossa próxima aula síncrona ou no próximo vídeo. Valeu, um abraço.